Agradeço a Deus que quando era menino, criança, foi uma criança que nasci paralítica, vestia os meus sapatos nas mãos e sempre fiz dos meus braços as minhas pernas. Aprendi a andar com os braços, tinha uma vontade grande de aprender a correr, sentir o vento na cara, mas todo homem deficiente, ele aprende a viver com aquilo que Deus prepara. Se ele não tem pernas, ele aprende a fazer os seus braços as suas pernas. Se ele é cego, ele aprende a viver com a visão do pauzinho. Bendito seja Deus. Se ele é mudo, ele aprende a falar com os dedos. Glória ao Senhor. E se ele está na cama, sem falar, sem andar, ele aprende a falar com as lágrimas. Glória ao Cordeiro de Deus. É Deus que mandou falar isso, não estava programado isso. Glória ao Cordeiro de Deus. E Deus me ensinou a viver com meus braços. Corria com meus braços, brincava com meus irmãos, andava rastejando. Minha mãe comprava sapatinho do número das minhas mãos e vestia as botinhas nas minhas mãos e andava de um lado para o outro e corria no quintal da minha casa. Mas todo homem, toda mulher sempre vai ter um momento com Deus. Não sabemos qual é o dia do teu momento com Deus, mas todo homem nesta graça, um dia ele vai ter um momento só ele, Deus, e ele, Deus e ele. Você pode sentir a virtude, a presença de Deus, mas um dia você vai ter um momento especial com Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. E nós tivemos na nossa casa um dia um momento com Deus. Agradeço a Deus que fui desenganado da ciência para nunca andar, para nunca caminhar. Eu tive uma das paralisias mais fortes que pode ter. Meus pés eram virados para trás, não tinha governo nenhum nas minhas pernas. E minha mãe estava com câncer, um tumor grande dentro do estômago, pesando 42 quilos. E nós morávamos numa casinha que tinha 2 cômodos, um quarto, um banheiro, era um barraco. Bendito seja o Senhor. Porta de papelão, janela de papelão. Tinha uma cama só, uma cadeira que era a minha mesa. E minha mãe não queria morrer porque sabia que ela dependia de vida, tinha que me criar, porque sabia que eu ia ter um problema sério na sociedade. E toda mãe que tem um filho enfermo, ela nunca quer morrer, ela quer viver para sempre. Por isso que essa mãe não morre, ela vive para sempre, porque ela não quer que esses filhos morram no caminho. Glória ao Cordeiro de Deus. Então, bendito seja o Senhor. A minha mãe pensava assim. Um dia o médico falou para ela, disse: a senhora não tem muito tempo para viver. E ela falava: mas eu tenho um filho paralítico, ele depende de mim, ele vai aprender a viver. E minha mãe chegou muito triste na nossa casa e falou: Silvio, hoje eu vou congregar e você fica com as crianças. Vê o que Deus fala. Minha mãe não podia caminhar muito, mas ela foi de a pé, pesando, magrinha, pele e osso. Foi congregar e meu pai chamou nós para orar. E eu e meus 2 irmãos, que já dormem no Senhor, esses 2 meus irmãos, e nós fomos orar com meu pai. Quando nós dobramos o joelho, o nosso barraquinho abriu no meio assim, e desceu 2 anjos onde nós estávamos. Ele falou: a paz de Deus, irmão Silvio, você sai para fora da sua casa que eu vou operar tua esposa agora. Glória ao Cordeiro de Deus. Aqueles anjos saíram para fora com um tumor na mão e falou: irmão Silvio, a tua esposa já foi operada. Quando a minha mãe voltou da igreja, ela estava liberta. Bendito seja o Senhor. A Irmandade acredita que atrás desta obra vem uma obra dentro desta igreja.
da tua casa agora. Jesus. Era um domingo de manhã, irmãos. Domingo muito quente. Nós brincávamos no quintal da nossa casa. Era a hora do almoço. A minha mãe chamou: Marcelo, vem comer. Eu fui me arrastando, joguei as minhas pernas para dentro daquela cadeira. Meu pai estava sentado na cama, olhando para mim com uma Bíblia na mão. Eu não sei o que ele pensava, aquele homem, quando olhava para mim. Mas minha mãe veio, colocou comida numa latinha de goiabada, depois para me comer, e eu comecei a comer aquela comida. Aleluia. E meu pai lia no profeta Isaías, capítulo 28. Eis que eu vou fazer uma obra, uma estranha obra, executar o meu ato, o meu estranho ato, porque a minha palavra é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Dá descanso ao que está cansado e refrigera toda a alma. E chegou o irmão Ismael, que mora nessa casa até o dia de hoje, na porta da nossa casa. E meu pai falou assim: irmão Ismael, Deus está falando que vai fazer uma obra linda dentro da nossa casa. E ele falou: irmão Silvio, obra linda eu estou vendo agora. Eu estou vendo uma nuvem entrar aqui dentro da tua casa. Aleluia. Quando ele falou isso, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo na hora. E ele veio falando em língua, e eu comecei a sentir a glória de Deus. Ele batia a cadeira, aquela latinha em cima daquela cadeira, e batia, e batia, e batia. E a glória de Deus foi chegando. A minha mãe encostou do lado do fogão, passou a mão, aleluia, bendito seja Deus, no guardanapo, e começou a enxugar as lágrimas. E Deus começou a visitar o meu pai, irmão Ismael. E nós gritávamos dentro da nossa casa: Deus chegou nesse lugar, bendito seja o Senhor. Aleluia. Quando o Senhor chegou com a sua glória, aquele telhado abriu como uma vez já tinha abrido, bendito seja o Senhor. E desceu do reino da glória de Deus um calor muito forte, que tocou a minha cabeça e foi escorrendo no meu rosto. Glória ao Cordeiro de Deus, e foi escorrendo no meu corpo. Quando aquele calor pegou as minhas pernas, as pernas começou a estralar. Foi para lá, bendito seja o Senhor. A outra foi para lá, os pés foram desentortando. Aleluia, fui ficando de pé para poder estar aqui hoje no Maria Antônia, num feriado como esse, numa glória como essa, num aleluia como esse, numa linguagem como essa já te tocou aí, numa virtude que já te tocou aí, dizendo que aquilo que nós vimos, vamos ver coisa muito maior daquelas que já vimos. Bendito seja o Senhor. E hoje estou muito feliz, sou tomado pela felicidade aqui dentro desta igreja agora. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor manda anunciar aqui agora, nesse momento, aleluia, que alguém deu glória triste, glória com lágrimas, glória que deu vontade de engolir e não sair nunca mais. Mas levanta, amada minha, formosa minha, e vem caminhando da maneira que você é, da maneira que eu te fiz. Aleluia, porque o glória que desceu, ele há de subir ainda nesse culto. Alamanai, a glória ao Cordeiro de Deus. Eu vou dar asas a esse glória, eu vou dar asa nesse aleluia. Ele vai voar com uma libertação dentro dessa igreja.